Agora no Falando de Vida, uma palavra de paz, amor e esperança. Momento de reflexão. Momento de reflexão, programa Falando de Vida. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, fique com a gente. Uma palavra de Deus para você. Queria convidar você a ler os Salmos 42. Olha só o versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei, o qual é o Salvador, ou o qual é a salvação da minha face e o meu Deus, diz a palavra do Senhor. E aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, a parte B, diz assim, ó, não despreze o dom que há em ti. Eu quero falar sobre crises emocionais, porque muitas pessoas têm deixado o dom que Deus deu por causa de algumas frustrações da vida. E eu queria convidar você a se acordar para a vida. Acorde para aquilo que Deus tem para a sua vida. Não espere as cenas dos próximos capítulos. Não passe a vida sentado em uma sala com controle de televisão na mão, esperando os próximos programas, sabe? Você não foi chamado para esperar as coisas acontecerem. Você foi chamado para fazer as coisas acontecer em Cristo Jesus. Então, saia daí que esse não é o seu lugar, meu irmão. Entra em um lugar em Deus. Deus quer fazer uma transfusão de sangue em nós. Ele está trazendo vida para o corpo, fé para o corpo. Tome uma atitude neste dia, nesta hora. O reino dos céus não é feito só de boas intenções. É feito de atitudes, é claro, acompanhado de boas intenções. Não fique procurando lugares abençoados. Ser você uma bênção. Não é o lugar que transforma você, é você que tem que influenciar o lugar. Tome uma atitude e seja radical com você mesmo. Crie desafios para você mesmo superar. Faça isso. Hoje eu vou jejuar. Não consegue. Você consegue. Em nome de Jesus você consegue. Hoje eu vou me trancar no meu quarto e vou orar. Se for possível, sabe o que você faz? Tranque a porta e jogue a chave pela janela. Aí depois, quando alguém passar ali, você pede. Mas faça isso. Entra em lugares que você nunca entrou para você ver coisas em Deus e com Deus que você nunca viu. Os grandes homens da Bíblia acreditaram em coisas que outros homens não acreditaram e ousaram ir além da lógica. Até porque o evangelho ele não é racional. Não trate o evangelho racionalmente. O evangelho ele é sobrenatural. Ele vai contra a lógica, contra toda a lógica. Por isso, saia desse lugar de raciocínio e entra em um lugar de dependência. Nós precisamos ser dependente. E para você entender melhor isso aqui, talvez você está passando por uma crise emocional. Inclusive, eu estava fazendo uma pesquisa da IAS. Nunca se comprou tanto tranquilizantes, remédios para inibir as emoções como hoje, como atualmente. As indústrias farmacêuticas nunca venderam tantos remédios para inibir as emoções, porque as pessoas hoje não sabem onde descarregar as suas emoções. E há um lugar em Deus para a gente fazer isso. Então, a gente precisa buscar isso. E a maior espiritualidade do homem é a sua humanidade. A sua vida espiritual, ela tem que comunicar a Deus e comunicar aos homens. Tem que ser como Esté, que alcançou favor de Deus e dos homens. Alcançou o favor e aprovação de Deus e dos homens. A sua vida com Deus tem que ser na vertical e na horizontal. Não adianta você só ficar trancado orando se você não se manifesta em meio às pessoas. Mas também não adianta você só se manifestar e não ter um tempo com Deus. E não passar horas com Deus, porque é Ele que te nutre, é Ele que te abastece. Assim você não vai ter o que dizer se você só se manifestar. Você precisa ter tempo com Deus. Mas depois de ter tempo com Deus, você precisa se manifestar. Você precisa defender a sua fé, professar a sua fé. Então, a nossa vida ela tem que ser na vertical e na horizontal. Nós temos que comunicar aos homens a nossa fé. Precisamos andar com pessoas
para comunicarmos que servimos a Cristo, que somos cristãos, somos filhos de Deus. Lendo o livro de Jonas, porque Jonas, ele tinha comunhão com Deus. Ele sabia que estava errado quando ele estava ali no navio. Quando vê a tempestade, ele diz: a culpa é minha, pessoal. Pode me jogar no mar, a culpa é minha, eu reconheço que eu estou errado. Jonas amava a Deus, mas não amava o povo na mesma proporção que amava a Deus. Ele amava a Deus, mas não amava as pessoas na mesma proporção que amava a Deus. E tem pessoas assim, eles têm uma vida na vertical, mas não têm uma vida na horizontal. Nós somos bons para dar conselhos para os outros, mas quando é para nós, nos perturbamos muitas das vezes quando chega a nossa hora, né? Às vezes a gente fala aquilo para a pessoa e lá na frente vai servir para a gente. Por quê? Eu estava me perguntando, meu Deus, por quê? Porque a gente é corpo, porque às vezes a gente acaba cobrando uma coisa, né, da pessoa que é pra gente fazer, ou então a gente ora por alguma coisa que lá na frente eu vou precisar. E isso é o quê? Isso é igreja, isso é eclésia. Deus não dá tudo para um só, para podermos depender um do outro. É isso que eu entendi, porque somos corpo. Romanos 12:14 diz: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo. Então nós precisamos entender isso. E você que está passando talvez por algum problema emocional, que está passando por um momento de ansiedade extremo, você precisa entender que nós dependemos um do outro. Você precisa ter alguém para compartilhar, para chorar com você. A Bíblia diz que a gente tem que chorar com o que chora e se alegrar com o que se alegra. Salmo 139, verso 7 diz: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Não pense que Deus não está com você. Deus está em todo o lugar. Deus ocupa todo lugar. Então nós precisamos entender, você precisa entender que Deus é contigo sim. Você só precisa se abrir para Ele, você só precisa confessar a Ele, você só precisa dizer: Senhor, me ajuda. Falar como falou Pedro: Senhor, socorre-me. E o Senhor, estendendo a mão, ajudou então ele. Você precisa pedir socorro. Se você não estiver um lugar para descarregar suas emoções, você sempre vai vomitar a sua alma em cima das pessoas. Inclusive tem muita gente doente que vive apenas pela alma. E a alma, ela é como um pêndulo, ela tende ou para a carne ou para o espírito, e você precisa alimentar o seu espírito. Você precisa dizer para a sua alma: alma, aquieta-te dentro de mim, vou louvar o Senhor, quem manda em mim é o Espírito. Mas tem pessoas que só ficam falando dos seus fracassos e derrota, e eu quero dizer que esse não é o teu lugar, cristão. Nós fomos chamados para dar uma coisa para o mundo que o mundo não tem, que é o bem, amor, generosidade, bondade, justiça. O mundo precisa de justiça e de luz, mas nós somos dependentes do Senhor. Não esqueça disso, nunca esqueça disso. E nós dependemos uns dos outros. E como eu falei no início, as indústrias farmacêuticas nunca venderam tanto remédios para inibir as nossas emoções, tantos tranquilizantes como atualmente. Vivemos em uma geração dopada, meus irmãos. Sabe por quê? Porque não tem aonde descarregar suas emoções. Nós vivemos em uma geração dopada, que vive dopado para suportar o casamento, para suportar a empresa, para suportar a profissão, para suportar isso, aquilo. Nós vivemos em uma geração dopada de tranquilizantes nunca vendidos tanto. Por que será? O que aconteceu? Mas eu vim te dizer aqui que há um lugar no Senhor. Ainda tem um lugar que você pode, na verdade sempre vai ter, que você pode descarregar as suas emoções e dizer, como disse Jó lá no versículo 19, no capítulo 19, versículo 25: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, sobre a minha vida, sobre as minhas finanças, sobre o meu casamento, sobre a minha casa. O seu lugar é no Espírito. Por quê, Albeni? Porque no Espírito não há sofrimento, não tem derrota
derrota no espírito, não tem perdas no espírito. Você não sabe o que é perder no espírito, não tem dor, o espírito não sente, o espírito ele sabe, é convicção. Então você precisa entrar nesse lugar. Inclusive, lembrando de Elias, você lembra do profeta Elias? Ele era um homem sujeito tinha as mesmas paixões que nós, e nos últimos dias o Senhor enviará o profeta Elias, e ele converterá os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nós esperando um super-homem, e nós querendo se fazer também de super-homem. É um homem, querido, que tem as mesmas paixões, as mesmas necessidades, as mesmas tendências. Homens de medo, homens que muitas vezes não sabem lidar com suas emoções, homens que têm dor, que se entristece, que tem doença na sua casa, que sofre, que sabe que às vezes não dorme à noite. Não, meu irmão, nós não vamos maquiar o evangelho e romancear. Nós precisamos falar a verdade, e é isso. Ainda não vimos Cristo como ele é realmente. Por isso somos imperfeitos, corruptíveis, com uma mente individualista. Nós somos individualistas, não adianta dizer que não. Nós somos assim. Não maqueie o evangelho, fale a verdade. Não deixe as pessoas pensarem uma coisa que você não é. Não tente também passar para os outros uma coisa que você não é. Eu estou pregando para mim mesmo aqui, querido. Espero que você receba para você. Quando elogiarem você, fale: cara, olhe para Jesus, não aceite, mostre Jesus para elas. Jesus quer que sejamos apenas uma referência dele. Ele quer que nós sejamos uma luz, porque ele que habita em nós. Então logo as pessoas vão ver isso, mas não tem nada a ver com a gente, é tudo dele, é tudo para ele. Afinal, ele foi o único homem que foi tentado em tudo e não pecou. E hoje, infelizmente, muitas pessoas, a gente vai e a pessoa diz que não é tentado em nada, mas acaba pecando em tudo. Então sai daí, fale para o Senhor o que está acontecendo, fale a verdade, porque esse lugar aí onde talvez você está passando por um momento emocional, de dificuldade, umas crises emocionais, mas a Bíblia ela vem nos ensinar, porque há um lugar em Deus para você descarregar as suas emoções. Eu queria orar pela sua mente, orar pelo seu coração. Pai, eu te apresento o coração, a mente desses ouvintes, desses telespectadores que estão nos assistindo pelo Facebook. O Senhor sabe as lutas, as dificuldades que eles têm passado, Pai. Que o Senhor possa liberar a mente para que possam pensar nas coisas do alto,